Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Priscila Corsino. Se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever. Os temas que a gente trata sempre vão falar de reflexões ou ensinamentos para a nossa vida à luz da Palavra de Deus. Eu quero te convidar para aprender um pouquinho mais sobre as ferramentas de Deus para transformar a nossa vida. A gente já falou um pouquinho sobre a ferramenta do jejum, mas hoje eu quero aprofundar um pouquinho mais. Nós vamos abordar aqui 3 pontos principais. Como o jejum pode transformar a nossa vida, como a gente pode dominar o nosso corpo, as nossas emoções, os nossos sentimentos. O segundo ponto, de como essa ferramenta do jejum, ela pode transformar a nossa sensibilidade, a nossa comunhão com Deus, como ela pode nos permitir ter uma unção maior com Deus. E o terceiro ponto que a gente vai trazer aqui para vocês é como essa ferramenta do jejum, ela pode te ajudar a vencer todas as suas batalhas, sejam espirituais, sejam emocionais, não importa. Essa ferramenta vai te ajudar a vencer todas as lutas que você estiver passando na sua vida. Vamos lá? Como então que você vai pensar assim comigo? Pri, mas como essa ferramenta do jejum, ela pode estar transformando a minha vida? É essa transformação que eu quero apresentar para vocês. O jejum é uma forma que você tem de deixar de alimentar o seu corpo, a sua carne, para passar a alimentar o quê? O seu espírito, a sua alma. É muito importante que quando você tome a decisão de jejuar, você inclua no jejum oração, um tempo de meditação, de leitura da palavra, porque é um tempo que você está separando para se esvaziar das suas emoções, dos seus desejos, de tudo aquilo que você sente, para você se fortalecer espiritualmente. Só o jejum sem oração, sem propósito, ele é simplesmente uma dieta. O primeiro ponto que eu quero falar para vocês, de transformação através do jejum na nossa vida, no nosso cotidiano, é o domínio da carne. Imagine o seguinte, ó, você é uma pessoa, a gente tem pessoas que têm compulsões. Compulsões, pessoal, são coisas assim que afetam várias pessoas. Algumas são perceptíveis, outras nem tanto. Todo tipo de vício é uma compulsão. Então, por exemplo, a gente tem casos de pessoas que têm compulsão por comida. Então, quando elas começam a prática do jejum, isso vai ajudar a enfraquecer a carne, vai permitir que essa pessoa tenha mais domínio. Tem pessoas que têm compulsão por bebida, tem pessoas que têm compulsão por cigarro, tem pessoas que têm compulsão pelo sexo, tem pessoas que têm compulsão pela internet. Tem pessoas que estão viciadas em internet. Quando você está sentindo que você está compulsivo com qualquer coisa, você precisa de começar o quê? Enfraquecer a sua carne. Pense o seguinte, eu estou compulsivo pela internet. Eu vou fazer um propósito de tirar a internet ou de controlar a internet. Mas inclua nesse procedimento essa ferramenta do jejum. Por quê? Porque ela vai fortalecer o seu espírito e vai enfraquecer a sua carne. A segunda forma da gente utilizar essa ferramenta poderosa chamada jejum para transformar a nossa vida é o quê? Aumentar a nossa sensibilidade espiritual. A sua sensibilidade espiritual, ela vai te permitir o quê? Uma maior comunhão com Deus. Ela vai te permitir o quê? Que você se sinta uma pessoa mais perceptível às coisas do mundo espiritual. Então, nessa prática do jejum, você vai estar fortalecendo o seu lado espiritual. Por exemplo, hoje eu fiz um jejum para estar aqui nessa live com vocês. Por quê? Eu entendo que tem muita coisa, é muito além de estar simplesmente numa live. Existe uma questão espiritual quando a gente vem tratar de coisas espirituais, de coisas bíblicas, das coisas de Deus. Então eu não posso vir para essa live despreparada. Eu tenho que me preparar em relação ao roteiro, à comunicação, mas eu preciso também me preparar para o mundo espiritual. Então é uma forma de jejuar para estar sensível às coisas de Deus. Toda vez, por exemplo, uma pessoa
que vai ministrar uma palavra, uma pessoa que tem uma célula na sua casa, um pregador, é importante ela ter a prática do jejum para ela estar sensível àquela direção do Espírito Santo em relação a isso também. E o terceiro ponto que eu quero falar, e esse ponto aqui é um ponto chave na nossa vida, que é batalha espiritual. Eu tenho um vídeo no canal do YouTube que eu falo que nós estamos sempre em guerra. Procure esse vídeo depois lá. Estamos em guerra. Nós estamos em guerra espiritual, 24 horas por dia. É por isso que tem pessoas que estão abaladas emocionalmente. É por isso que às vezes o seu casamento não está tão bem. Às vezes você está passando por batalha espiritual no seu trabalho. Então a gente tem como utilizar a ferramenta do jejum para transformar a nossa vida, principalmente em relação à nossa vida espiritual, mas nas nossas batalhas. Vamos pensar o seguinte, Jesus fez o jejum de 40 dias no deserto. E esse jejum, ele fez antes de iniciar o ministério dele. Ele não simplesmente começou o ministério dele antes de jejuar por 40 dias no deserto. Ele fez o jejum, por quê? Porque ele estava se preparando espiritualmente por uma batalha terrível que ele iria enfrentar. Que seria o quê? A morte e a morte de cruz. Então você está ansioso, você está passando às vezes por problemas na sua família, problemas financeiros, está desempregado. O jejum ele vai ser uma ferramenta poderosa para fortalecer na sua batalha. Então, toda vez que você estiver passando por alguma coisa que está te deixando angustiado, que está te deixando estressado, que está fazendo com que você se sinta, como se diz assim, ó, numa guerra mesmo, lembre-se, você pode utilizar a ferramenta do jejum para vencer essa batalha. Vamos lá, você pode jejuar dentro da batalha pelo seu casamento. Quantas pessoas às vezes estão passando por um processo difícil no casamento? Às vezes está até em divórcio. Está assim, sentindo arrebentado ou emocionalmente descobriu uma traição do cônjuge. Utiliza a ferramenta do jejum para te dar força espiritual, para você seguir em frente. Essa é uma fase que tem pessoas que estão pensando na morte, tem pessoas que estão depressivas. A ferramenta do jejum é uma ferramenta que vai te fortalecer nessa luta espiritual que você está passando, de desejar a morte, de desejar não continuar, não seguir em frente. Então, por exemplo, eu vou contar aqui para vocês, alguns tipos de jejum que eu já fiz. Eu tive uma época que eu passei por uma batalha espiritual no trabalho, muito grande, de perseguição. O que eu fiz? Eu fui, orei, através da direção do Espírito Santo de Deus, eu escolhi fazer um jejum parcial. É o jejum em que eu vou deixar de me alimentar de determinadas coisas, mas eu vou continuar tomando água. Então eu fiz o jejum de pão e água. Eu só comi pão e só tomei água. E qual que foi o tempo que eu estabeleci debaixo da direção de Deus? 3 dias. Entendeu? Então eu escolhi por quê? Você vai pensar o seguinte, a sua batalha, a sua guerra espiritual, ela está muito grande? Ela está média? Igual, por exemplo, hoje eu jejuei 6 horas apenas. Por quê? Porque é só para me fortalecer, para me preparar para vir para a live, para falar desse tema com vocês. Então, eu fiz por 3 dias esse jejum, porque era uma batalha um pouco mais séria no trabalho. A pão e água. E no terceiro dia, antes de eu terminar o meu jejum, eu já alcancei. Era uma pessoa, só para vocês entenderem, era uma pessoa que era minha chefe da época e ela era muito, muito, muito autoritária. E ela tomou uma decisão em relação ao meu trabalho que me prejudicou muito. E aí eu entrei então nesse processo de 3 dias de jejum de pão e água. E antes de terminar o terceiro dia, de entregar o jejum, essa pessoa, que era uma pessoa autoritária e irredutível, ela voltou atrás na decisão dela e me voltou naquela determinada posição que eu precisava, ela voltou atrás na decisão dela. Então o jejum é uma ferramenta poderosa quando a gente está passando por luta, seja independente da área que a gente está vivendo, quando a gente está passando por guerras na nossa vida.
Um outro jejum que eu fiz, e esse jejum, eu vou falar com vocês assim, foi um jejum no momento mais difícil da minha vida. Então, qual é o tamanho do seu problema? Aí você vai definir a intensidade do jejum, que foi um jejum também parcial, em que eu tirei determinados tipos de alimentos. Então, esse jejum eu estava passando por uma luta espiritual muito grande. Eu estava deprimida, eu estava decepcionada, eu pensava na morte. E eu utilizei essa ferramenta do jejum com qual intuito? De transformar o que na minha vida? De transformar a minha emoção, de me fortalecer espiritualmente. E aí o que eu fiz? Durante 3 meses, a cada mês 21 dias, com intervalo então apenas de 7 dias, eu comecei a jejuar somente frutas, legumes, lembrando sim o jejum de Daniel, que é bíblico. Eu comi só frutas, verduras e legumes, com o intuito de quê? De me fortalecer espiritualmente nessa batalha que eu estava vivendo. Depois de 90 dias, jejuando por 21 dias consecutivos, eu passei a pedir perdão a Deus por desejar morte. Eu me fortaleci espiritualmente de tal maneira que eu cresci espiritualmente. Porque tem que pensar o seguinte: Deus, ele nos deu a vida e ele quer que a gente tenha vida e vida em abundância. Ele não nos deu vida para a gente pensar em acabar com a nossa própria vida ou para a gente viver deprimido, angustiado. Então era uma batalha espiritual tão séria que me vinha à mente até mesmo a morte. Então eu quero falar muito sério aqui para você. Se você está sofrendo depressão, se você está sofrendo angústia, se você sente que você está oprimido, se você sente que você está passando por uma luta, por uma guerra espiritual, se você está sentindo que sua vida não tem mais jeito, não se precipite. Não tome atitude precipitada, não faça nenhuma besteira. Use essa ferramenta do jejum para transformar todas essas emoções ruins que você está tendo. Você está passando por uma guerra espiritual. Você está passando por uma batalha espiritual. Mas você não está sozinho. Lembra que eu falei que o jejum vai aumentar a sua sensibilidade, ele vai aumentar a sua conexão com Deus. E à medida que você for jejuando, você vai entender o quê? Que Deus está com você. Se a gente entender que a nossa vida é uma guerra espiritual, nós estamos em guerra espiritual porque o inimigo da nossa alma, conforme a Bíblia nos ensina, que é Satanás, que é o diabo, ele está contra a nossa vida, porque qual que é a função dele? Matar, roubar e destruir. Então entenda a importância de jejuar, o seu crescimento espiritual. É uma ferramenta poderosa, tá bom? Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like, deixe o seu joinha aí pra gente, compartilha com amigos, quem sabe esse tema pode auxiliar mais pessoas e pode chegar a mais pessoas. Além disso, você ajuda o canal a crescer, alcançando mais vidas. No mais, eu quero agradecer a sua participação aqui comigo. Fique com Deus e até a próxima.